Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, boa madrugada, né? Para quem da gente depende do horário aí do que o pessoal está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos aí a mais uma roda de conversa. Para quem não conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro, né? Sou um dos coordenadores pedagógicos do Instituto Compartilhar. E essa iniciativa do Roda de Conversa a gente já está fazendo já há alguns anos. Ela serve para que a gente possa estar trazendo diversos convidados aí, ex-alunos, profissionais de diversas áreas, para que a gente consiga estar contribuindo aí, né, com conhecimento, com experiências aí de diversas pessoas. E nessa primeira roda de conversa de 2024, a gente está trazendo aí eu não vou falar convidado, Rodrigo, vou ter, assim, tirar esse título de convidado, mas está chamando você já de parceiro, amigo nosso do Instituto aqui. A gente está trazendo o Rodrigo, tá? O Rodrigo Holter, né? Ele já vai se apresentar, mas é um parceirão nosso aí do voleibol, das nossas caminhadas do voleibol. E a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o livro dele, tá? Mas antes de tudo, Rodrigo, quero que você se apresente, tá? Eu vou falar bom dia porque a gente está no bom dia, tá? Mas com certeza o pessoal que vai estar assistindo aí depende do bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo de novo, Rodrigo. Obrigado, tá, por você estar presente aí com a gente de novo. Obrigado, Alex. Eu é que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho daquilo que a gente gosta tanto, né? Do vôlei, da formação de atletas, ou até mesmo das possibilidades que o esporte traz para a criança, né? Para o adolescente, para o adulto, idoso, para todos os praticantes, que impacta de formas tão positivas, né? Que a gente tem que sempre tentar, dentro das iniciativas como a tua e a do Instituto Compartilhar, trocar essas ideias e promover, né, essa prática do esporte. E uma das formas que eu vejo, pelo menos já me apresentando, né, uma das formas que eu vejo que se contribui mais com isso é a capacitação dos profissionais que trabalham na área. Então, se eu puder trazer hoje na nossa conversa alguma coisa que ajude aí na formação aí dos profissionais que trabalham com a criançada, principalmente, né, eu vou estar muito feliz aí de estar dando a minha contribuição. Eu tenho, né, uma vivência, já uma experiência com o meio acadêmico, uma formação acadêmica, onde Uhum. fiz uma especialização, né, além de ser graduado em educação física, né, me especializar em psicologia do esporte, depois fiz um mestrado em ciências aplicadas à atividade física ao esporte na Espanha, daí voltei ainda para o Brasil e fiz um segundo mestrado em ciências em ambiente e desenvolvimento, que é um mestrado interdisciplinar que acabou também eu complementando fazendo doutorado, né? E que a tese do meu mestrado foi o que virou o meu livro, que a gente vai estar falando hoje, né? E o Uhum. que eu acho que é legal, talvez que é um ponto diferencial, assim, que eu possa comentar sobre minha formação, é que, paralelo, né, a essa experiência acadêmica, eu sigo trabalhando nas quadras com o vôlei. Então, eu Uhum. tenho uma equipe, né, desde o ano passado eu estou em Lajeado, a equipe do SEAT, né, do Colégio Evangélico Alberto Torres, que é uma equipe, é um projeto aí agora novo, dando uma nova cara, criando uma nova cultura de fazer vôlei. Né? Em breve, muita gente vai ouvir falar esse nome aí, porque a gente está crescendo, está melhorando. E Aham. também sou coordenador técnico e técnico das seleções gaúchas de vôlei feminino. Né? Então, também a gente está preparando aí a seleção gaúcha para participação no CBS, né? Campeonato Brasileiro de Seleções. Semana que vem no Sub-18, que eu estou só com o coordenador. E em abril a gente vai participar com o Sub-16, então, que eu sou o técnico. Então, a gente tem equipe, estou na quadra, estou estudando. Então, o que a gente vai comentar hoje do meu livro é um somatório de leituras, estudos, pesquisa de campo, investigação, mas também uma linha de vivência prática, de experiência prática, de coisas que eu também acredito e fui construindo ao longo dessa minha caminhada. Rodrigo, assim, eu primeiro preciso agradecer. A gente sabe que, como você falou, assim, você está numa correria enorme, é um projeto novo, a gente torce para que esse projeto seja um sucesso, vai ser, né? Pelo fato da gente saber o quanto você e a tua equipe trabalham aí com a qualidade, né, que vocês sempre trabalharam, e com a estrutura que você está tendo hoje nova, então a gente sabe que o projeto vai ser um sucesso. A gente sabe também que você está com essa movimentações das seleções aí, né? Todas as seleções aí que vão estar participando das competições estão se preparando nesse período aí para os jogos aí da Confederação Brasileira. Então a gente agradece bastante o teu tempo.
né? Como você falou da questão da contribuição, como a gente já falou no off ali, a gente está muito feliz de trazer você de novo, porque, como a gente falou na nossa primeira roda de conversa sobre iniciação e formação, né? Foi um dos temas que o pessoal mais curtiu, mais gostou, né? E já naquela conversa que a gente teve junto com a Kátia, você viu assim que a gente poderia ficar horas e horas falando e com certeza, né, a gente não conseguiria falar sobre todas as possibilidades. Então a gente fica muito feliz de trazer de novo. O pessoal pediu, tá? Então seja bem-vindo e eu falo assim que com certeza vão ter novas possibilidades aí para você participar. Tá ótimo. Aquela conversa virou duas, né? Sim, Aquela sim. vamos falar virou duas. Vamos ver Legal, se legal demais. vamos ver se a gente consegue. Essa aqui faz uma ou duas, vamos ver como que a gente vai desenrolar. Rodrigo, primeiro, né? Como a gente falou, o tema hoje vai ter o seu livro, tá? Eu vou mostrar aqui, mas o Rodrigo também tem, tá? O livro do Rodrigo é a formação. Aí, ó, a formação dos atletas, de atletas do voleibol brasileiro é uma análise bioecológica, tá? A gente já vai estar explicando algumas coisas do livro aqui. Então, esse livro aí, depois a gente vai deixar o arroba do Rodrigo, né, para que vocês possam tá adquirindo diretamente com ele. Mas ele é um livro, Rodrigo, assim, eu posso confidenciar que eu já li algumas vezes, a gente vai sempre, tem uma curiosidadezinha, a gente vai lendo bastante. Como a gente falou, assim, é um livro um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a vivenciar. Mas antes da gente entrar na questão do livro, eu acho que esse ano de 2024 a gente vai estar tendo um momento, né, um período muito importante para nós, que estimula bastante o esporte. Nós que somos esportistas, não sei, acredito que você na tua casa também seja assim, mas aqui em casa a gente chega e já liga, né, no canal de esporte. A gente não pode falar quais são os canais, mas você já vai ali, liga no esporte e a gente fica manhã, tarde e noite assistindo, né? A gente vai ter Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos também, né? Lá em Paris. E eu queria conversar contigo. Até foi a introdução do teu livro, né? Foi um dos agentes motivadores ali da tua introdução. Eu queria que você falasse sobre as expectativas, o que você visualiza nessa questão dos Jogos Olímpicos, o que você vê, né, as relações relacionadas à formação. Então, acho bacana a gente ter essa introdução aí. Claro, eu até, coincidentemente, quando eu escrevi esse livro, foi às vésperas dos Jogos Olímpicos, né, que já passaram. E era um momento assim bem importante, então, no cenário, né, do esporte mundial, né, sempre quando está aí na expectativa de como vai ser a performance, né, do Brasil na Olimpíada, isso em todas as modalidades. E eu acho curioso que quando alguém não ganha a medalha, o pessoal critica. Não, agora é o momento dos especialistas. Agora vai ter especialista em todas as áreas. Você vai ver. Sim, especialistas quadrienais, né? O cara demora 4 anos para se tornar especialista em alguma coisa que ele nunca viu na vida. Mas assim, eu acho impressionante assim como é fácil, né, a crítica, né? Isso a gente vê nas transmissões, às vezes, inclusive, né, nas transmissões na TV, nas redes sociais. Então tem um movimento forte, né, de pessoas que estão longe, né, e que estão emprestando a sua opinião. Mas Uhum. onde o meu livro entra nisso é que, se tu compreender de que forma o atleta chega até uma seleção brasileira e de que forma ele chega ao ponto de disputar os Jogos Olímpicos, eu acho que a gente entendendo isso de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente se torna um pouco mais complacente, a Sim. gente se coloca mais no lugar, né? Fica mais empático com os atletas e torce para eles de uma forma diferente. Porque os caras realmente, o cara que chega nos Jogos Olímpicos, ele já venceu, e não é a demagogia aí, ou, né, a encheção de linguiça, como a gente diz aqui. Não é que ele já é um vitorioso por estar lá. Cara, o cara já venceu cada batalha da vida dele. E Uhum. eu estava assistindo, né, um documentário. É que de cada 4 anos aí tem algumas emissoras que fazem alguns especiais entrevistando os atletas, né? Aí Uhum. vai falar com o Isaquias, um cara, porra, sensacional, o cara ganhou coisa pra caramba, é um destaque no mundo, né, no cenário internacional.
medalhista, campeão olímpico. Daí como é que fala? Vamos entrevistar aqui o Isaquias. Como é que foi tua trajetória, Isaquias? Minha infância foi muito difícil, eu não tinha onde treinar, não conhecia o esporte, eu não tinha um barco, não tinha remo, não tinha nada, eu morava do lado do rio. Um dia eu estava remando lá para pegar uns negócios da água lá do caico ali do vizinho, um técnico de canoagem me viu ali passando e me chamou para treinar. Eu não tinha dinheiro para ir para os campeonatos, o cara pagou do bolso, né? E não sei o que, senão eu ia ter desistido, e daí hoje eu sou campeão olímpico. Aí tu vai lá, próximo episódio, Lucarelli. Aí minha infância era difícil, eu não tinha onde ficar, minha irmã jogava vôlei, daí ela me levava junto, eu ficava sentado na arquibancada, um dia no intervalo de um treino outro eu fui brincar, bater bola com ela, o professor viu, eu não tinha tênis para jogar vôlei, eu não tinha bola, eu não sei o quê, não tinha lanche, não tinha passagem para ir treinar, daí o professor pagou do bolso. Cara, e essa história, tu só troca o nome e conta a mesma história. Então, cara, assim, o cara ele é vitorioso de ter conseguido chegar ao esporte de alto nível, de ter classificado para a Olimpíada, o cara já venceu as batalhas da vida dele, né? Poucos dizem assim, eu entrei num projeto multiesportivo, fui identificado como um talento e fui, então, encaminhado para uma modalidade a qual eu tinha uma habilidade especial. Tive um suporte técnico com um nutricionista, psicólogo, né, com técnico, uma preparação física adequada, e hoje eu estou na seleção brasileira. Que filme é esse? Esse filme eu não vi, entendeu? Então, assim, gente, a gente está com muitas expectativas, a gente fica feliz quando alguém ganha medalha, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar. Ontem postei uma história ali nas minhas redes sociais, ali no Instagram, ali, @Rodrigo Rotter, né? De um torneio dos Estados Unidos, 100 e poucas quadras de vôlei, né? Então, assim, gente, como é que a gente quer ganhar deles? Dá, claro, na hora que tu entra na quadra e tu vai pro embate, todo mundo tem a chance da vitória, só que os caras já entram com uma vantagem histórica que foi construída em todo o seu processo de formação. Então, a gente, assim, vamos lá, vamos torcer, vamos lutar, mas vamos torcer como um torcedor, né? Não como um crítico ou um profissional da área. Vamos entender que a trajetória, né, de quem chega até uma Olimpíada aí já teve as suas vitórias pessoais e que agora a gente tem que torcer para os caras para conseguir uma vitória profissional também. É excelente, né? Esse comentário que você fez. Até a gente resgata até um comentário esses dias que o Fernando Diniz fez. Não sei se você viu uma entrevista do Fernando Diniz, né, que ele estava falando com relação aos atletas, né, de uma forma geral, e ele falando, o filho, né, não sei se é o filho do Fernando Diniz, acho que é o filho, passou no vestibular de medicina, né, e ele falou que para se tornar profissional hoje, né, um atleta profissional hoje é muito mais difícil do que passar num vestibular de medicina, porque se a gente vê, né, todos os desafios, todas as barreiras que eles têm que passar, é um caminho muito árduo, né? A gente mesmo assim aqui, né, Rodrigo, você conhece o projeto, a gente já trabalhou com milhares, você também com centenas aí, também acredito que até alguns milhares, se a gente colocar no papel aí de atletas, a gente sabe que são pouquíssimos, né, mesmo tendo uma estrutura, são pouquíssimos que chegam, né, no auge. E essa questão do sistema, né, que você fala assim, né, da história em comum, a gente visualiza muito aqui. Só que a gente sabe que essa não é a realidade do mundo, né? A gente fala assim que aqui no Brasil, até já colando algumas partezinhas do que você citou, né, na tua obra, muitas situações são relacionadas assim a um sistema mesmo de esporte, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil não tem, né? Eu queria assim que você falasse um pouquinho sobre a importância de repente da gente pensar num sistema, porque como você falou no início do teu recorte ali, uma Olimpíada é um recorte daquela vida profissional, e os atletas eles são julgados ou são avaliados exatamente por esse recorte. Às vezes ele vai chegar na Olimpíada, ele não passa da primeira fase. Tem uns que daí vão, se a gente pegar o próprio vôlei, que é o esporte nosso, né?
historicamente ninguém acompanhava. De repente a gente teve uma geração que foi indo e chegou numa medalha de prata, daí depois nós tivemos mais uma geração que conseguiu uma medalha de ouro e de repente deu o boom, né, para o nosso esporte que a gente acompanha. E a gente vê que muitas modalidades vivem desses booms, né, porque tem esse sucesso olímpico, mas ninguém olha para essa formação, para esse sistema esportivo da formação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha assim, da importância desse sistema assim, se seria importante ter. A gente se conhece, né? Vou dar um exemplo. O sistema, a gente sabe que os Estados Unidos eles são referência, né? Não é à toa que tem muitas medalhas, mas qual que é a importância que você acha de um sistema esportivo nacional, né? Vamos lá. Aqui é muito complexo, né, Alex? Sim, Muito sim, complexo. sim. Vou tentar dar uma ideia minha, né, a partir da minha experiência, do que está no meu livro. Bom, primeiro que, vamos lá, já dando tipo um spoiler aí, né, do final, começar de trás para frente. Existem muitos caminhos que levam ao mesmo lugar. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que abrir a conversa assim, porque eu acho que isso já quebra um pouco alguns paradigmas, né? O atleta tem que ser desse jeito para chegar no alto nível. Não. Ainda mais no esporte coletivo. Uhum. Porque no esporte coletivo te permite tu ter pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com personalidades diferentes, que se somam para montar uma equipe que pode performar em alto nível. Então, já começando por aí. A gente não pode estigmatizar tanto a ponto de fechar o perfil do atleta que chega, tem uma margem de tolerância aí bem grande nesse perfil, e também do caminho que esse atleta vai fazer para chegar lá. Porque tem atletas que conseguem já iniciar num programa esportivo que tem uma boa condição e tem atletas que iniciam de forma tardia e também têm ótimos resultados. Uhum. Então, né, vamos considerar isso e desarmar um pouco o estereótipo, assim, né? Então, a questão do sistema, até falando dos Estados Unidos, eu não considero que os Estados Unidos têm um sistema, porque o sistema, ele necessariamente te conecta partes que elas não funcionam sem a parte anterior. Entendi. Eu, Uhum. eu, eu nominaria os Estados Unidos como um modelo. Boa. Os Estados Unidos têm o seu próprio modelo de formação esportiva, que também não servem para outro lugar. Ele é Uhum. próprio e funciona nos Estados Unidos. O modelo dos Estados Unidos não funcionaria no Brasil, pelo próprio investimento que se tem no esporte escolar e universitário. Universitário. E para Uhum. eles é importante. Eles têm clubes paralelos a isso, né? Então não é algo que caiba aqui na nossa cultura. A gente tem coisas assim, formas diferentes deles de fazer. Então eu acredito que eles têm um modelo. Por que eu acho que isso? Porque eles têm muitas iniciativas que não estão conectadas. E esse somatório dessas iniciativas faz com que eles tenham um volume muito grande de praticantes, e desse volume surgem aqueles que se destacam mais. Então, nesse modelo deles, é só a gente olhar para a atualidade agora da liga profissional que eles estão criando. Uhum. Na verdade, eles não estão criando uma liga, estão criando 3 ligas profissionais. Uhum. Essas ligas, elas não dependem uma da outra e nem se conectam. Entendeu? Então, é isso que eu penso em não caracterizar por sistema. Uhum. Entendeu? Eles têm um draft, eles têm um ingresso, sai da universidade, entra no professor. Mas, assim, quem comanda a NBA? É a própria NBA. Uhum. Né? Não tá, a NBA não tem que prestar contas, ou a NBA não está dentro de um sistema esportivo. Uhum. Ela tem autonomia e faz do jeito que ela quer. Então, o Comitê Olímpico não é o Comitê Olímpico que organiza, ou a Federação Americana de Basquete, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, eles têm autonomia para várias ações. Eu acho que isso aí é algo que é só tu olhar assim, ó, quem é que é o campeão estadual lá de determinado, né, estado, Estados Unidos. Cara, tu não consegue descobrir quem é, porque depende. Da liga tal é fulano, da liga tal é ciclano, da outra. Então, assim, isso dá um montante tão grande de atletas que acaba chegando. Então, o que eles têm que criar de sistema, que aí sim eu acredito. As seleções americanas têm uma sistemática.
Uhum. Elas fazem uma detecção no meio acadêmico, eles fazem os camps, eles avaliam, eles monitoram. Semana passada, o próprio Kira ele estava com um monte de atletas universitários dando treino lá no centro de treinamento deles, da seleção. Então, assim, eles já estão prospectando as atletas que vão ser a próxima geração, entendeu? Então, assim, a seleção americana de vôlei tem o seu sistema de trabalho. Uhum. Mas eu não digo que os Estados Unidos têm seu sistema de formação. Eles Uhum. têm um modelo deles. Uhum. Tá? Uhum. Isso é meu entendimento. Aqui no Brasil, agora, então, tipo, eu fiz toda essa enrolação aí Não, é enrolação. para chegar aqui. Cara, no Brasil, cara, é um pouco diferente, porque a gente nem isso a gente tem, não tem nenhum modelo. Eu acredito que a gente tenha sistemas em construção, porque volta e meia tem alguma iniciativa, tem algum Bolsa Atleta que está conectado a alguma outra participação em competição do COB, que está conectado com representar o Brasil em outros em eventos internacionais. Tu tem a tua classificatória estadual que tu joga aqui no Rio Grande do Sul, ganha o SERGS, que a gente chama, né, o Campeonato Escolar do Rio Grande do Sul, vai para o GEBS, os Jogos Brasileiros. Quem ganha o GEBS vai para um sul-americano. Né? Então, assim, a gente tem um sistema em construção. Ele ainda não está pronto, e a gente não consegue fazer o atleta entrar no sistema e chegar na seleção, Uhum. porque tem atletas que chegam na seleção que nunca participaram de nada do sistema. Uhum. Né? Então, assim, a gente está com um sistema em construção, mas o problema nosso aqui de político assim é que cada um que entra faz do seu jeito, então a gente nunca consegue avançar, né? A gente Uhum. avança em alguma coisa, regride em outra, aí cria um Ministério do Esporte, aí termina o Ministério do É. Esporte, sabe? Então a gente não consegue levar adiante a criação de um sistema. E o Brasil é tão grande, cara, eu não sei nem se... Cara, que desafio, cara, que desafio. Conseguir montar um sistema. Talvez seja impossível. Uhum. Olha que loucura. Talvez, não sei, talvez seja impossível. Mas, enfim, né? Não impossível não quer dizer que seja ruim, porque os Estados Unidos não têm um sistema e é ótimo. Uhum. Entende, né? Entendeu? Essa é a minha opinião através disso. Então, existem muitas formas de tu formar um atleta e dele chegar na seleção brasileira de vôlei, por exemplo. Que eu Uhum. comento sobre isso no livro, porque a realidade é uma e o que eu chamo assim, ó, o ideal é um e o real é outro, né? É isso que eu acho que é o grande paralelo que a gente tem que refletir. Não, o bacana de você comentar exatamente assim, essas comparações que a gente tem, porque assim, é muito difícil da gente acompanhar. Vou dar um exemplo assim, a gente conhece a realidade dos atletas de fora, muito pelas biografias que eles escrevem, né, pelas situações que a gente tem. E também, como a gente fala assim, até dos nossos atletas mesmo, de referência de ponta, a gente conhece também exatamente quando ele consegue alguma conquista, alguma coisa assim, que daí, como você falou ali na conversa, a gente tem aquele trecho ali, como que foi a tua carreira, como que foi assim. E a gente vê exemplos, né, de atletas que começaram com 8, 9 anos, mas não de uma forma sistematizada, mas muito mais assim, de uma experiência na escola. Tem gente que começou com 14 anos, a gente vê, acho que foi a Daiane dos Santos que começou na ginástica numa idade muito acima do que muitas atletas começam, né? Então a gente sabe que para chegar nesse caminho, né, para chegar nesse alto nível, né, no rendimento, existem diversas possibilidades. A tua pesquisa foi sobre isso, né? Eu até ia falar assim, comentando com relação a isso, acho que é interessante até você explicar. O título do teu livro é A Formação de Atletas, né, no Voleibol Brasileiro, uma análise bioecológica, né? O que seria, né, essa questão dessa análise né, bioecológica? E, assim, né, pegando esse gancho da explicação, exatamente assim, esses contextos que levam, né, para esses caminhos para chegar no, no alto nível e no caso assim da tua pesquisa em específico para chegar na seleção, né? As características dos atletas que você viu para chegar na seleção. Então, assim, eu queria que você desse um parâmetro, parece uma pergunta longa, né, grande, até porque assim, o teu livro fala sobre isso, mas eu acho importante você falar porque nós que temos a prática, né, nós que já visualizamos e a gente vê que tem muitos atletas que caem na nossa mão com diversas histórias, né? Mas assim, quando chega ali no alto nível ali, o que você identificou, né? Os pontos em comum e os pontos que não são comuns que assim chegaram ali até o teu estudo.
Alex, não te preocupa com a pergunta ser longa. Tu já me mandou áudio de 7 minutos no WhatsApp, então tá tudo bem. Um podcast. É um podcast do WhatsApp. Cara, vamos lá. Análise bioecológica é uma análise que, primeiro, né, é difícil tu entender um fenômeno retirando fragmentos dele. Então, a análise bioecológica é uma tentativa de olhar o atleta na sua integralidade, vamos dizer assim, e sem retirar ele do seu cenário. Né? O atleta, o mesmo cara que é o atleta, ele é uma pessoa, ele é o filho de alguém, ele é o aluno da escola, né? Ele é o cara que representa o país, é o que tem que fazer força na academia, é o que fica doente, é o que termina o namoro, é o que descobre uma técnica nova e começa a se destacar no seu time, é o que fica campeão. Então, é a mesma pessoa. Então, nós não podemos tirar uma parte dele para estudar. Para o que eu queria descobrir, né? Então, né, talvez para tu descobrir a capacidade de salto do atleta, tu mede o salto. Sim. Mas para entender a formação de atletas, precisa entender um contexto um pouco mais complexo. Então, eu busquei um autor chamado Uri Brunfenbrenner, era um russo que desenvolveu a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, que é uma teoria onde ele analisa alguns aspectos que, na teoria dele, é analisar a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. Então, analisa as características pessoais, o ambiente onde ela estava, né? Quanto tempo esteve exposto a esse ambiente, ou qual a trajetória, né, longitudinal, assim, de onde passou, né, essa pessoa, né? O processo são as atividades que realizou, né? Então, enfim, esses 4 elementos: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo, para tu ter uma amplitude maior de entendimento, né, do fenômeno. Então, eu estudei o pessoal aí que chegou na seleção brasileira, e aquelas atletas que iam representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano, e um pouco antes desse campeonato eu fui lá para Saquarema, entrevistei as 12 atletas e gravei a entrevista, pautei o que elas falaram dentro das suas características pessoais, né, dos processos de treinamento e formação que passaram, do contexto onde elas viveram até chegar ali e o tempo que demoraram para chegar ou momentos históricos importantes. Então, cada um desses é um capítulo do livro, né, para tratar desse assunto aí. Então, basicamente, é por isso que eu falo da análise bioecológica, seria com relação a eu apresentar, considerando esses aspectos aí, então, o perfil dessas atletas chegar na seleção. O bacana, assim, ó, até a gente comentou assim, pô, os livros que, né, os trabalhos que a gente tem de voleibol, né, da formação, né, repetindo, eles são muito ligados a exercício, né? Então, assim, 1000 exercícios de voleibol, treinamento físico direcionado ao voleibol, ou, enfim, né, a Bíblia do treinador de voleibol. Acho que a Bíblia todo mundo, né, quem trabalha com vôlei, se não leu em algum momento, teve contato com alguma parte que também aborda algumas outras questões de trabalho coletivo, enfim. Mas o que eu achei bacana, Rodrigo, assim, do livro é exatamente de trazer essa questão. Porque a gente trabalha com, assim, no projeto a gente trabalha com a parte de iniciação, né, ali, mas também a gente trabalha com rendimento. Muitos dos que trabalham com iniciação também trabalham com a parte de formação, que seja assim, a parte de treinamento mais sistematizado, buscando já um pouco de performance, enfim. E a gente sabe que os atletas têm algumas características, né? Eu vou dar um exemplo assim, com certeza você já deu aquela volta no mercado ou aquela andada na rua e você via aquela menina grandona, aquele menino grandão, você fala assim, isso aqui leva jeito, né? E tanto atleta foi encontrado no shopping, né? Exatamente. Que, assim, e muitos deles nunca tiveram, né, contato com qualquer esporte. Isso aqui, infelizmente, está se tornando até mais comum, né? Eu queria que você falasse, assim, porque, como a gente fala, a gente sempre tem contato com atleta profissional, né? A gente vê muitos, principalmente seleção, a gente fala assim, pô, parece que esse caiu de paraquedas. E não caiu, ninguém cai de paraquedas. A ponto de você chegar num rendimento, a ponto de você chegar numa equipe de competição, mas numa seleção, você tem algumas características, né? Você pegou e você conseguiu, a gente consegue identificar alguns perfis.
Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas características do que a tua pesquisa, né, identificou, né, essa experiência que você teve com elas, assim, em cima dessas contextos, desses pontos que você acabou pesquisando. Você falou até a questão de pessoa, né, tem a pessoa, o Processo contexto, o processo, né, e o e o tempo. tempo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessas características que você visualizou ali, né? Tá? Cara, eu queria, antes de entrar nisso, eu só talvez conceituar o termo talento, porque Boa. o que eu fiz foi um estudo do talento esportivo, né? Então eu fui lá, assim, quem chegou até a seleção brasileira para representar o país no Campeonato Sul-Americano, esse cara pode ser considerado um talento. Sim. Ele já está classificado como um talento. Não chega à seleção, né? Nesse funil todo, representa o país. Então, o que eu fiz foi um estudo do talento no esporte e eu queria conceituar o que é o talento, né? Então, a literatura, assim, historicamente, traz o talento como sendo aquele indivíduo, né? Kiss e colaboradores começou dizendo lá que o talento é aquele indivíduo que apresenta performance em determinada habilidade acima da média, né? Uhum. Então, esse cara, ele é talentoso. Aí, a Maria Teresa Bomme disse assim, olha, esse é o conceito talento, mas acrescentou em um momento da sua vida. Né? Então, é um indivíduo que apresenta uma habilidade, né, acima da média, em determinada habilidade, apresenta performance acima da média, mas em um momento da sua vida. Porque nem toda criança que apresenta a sua habilidade aos 8, 9 anos, ou lá nos 12, lá no mirim, lá, né, na Uhum. iniciação, aos 16, quando está chegando ali no infanto, né, juvenil, uh, continua sendo um atleta habilidoso acima da média, ou que Sim. salta acima da média, ou forte acima da média. Então, isso aí já é um detalhe que eu gostaria. E eu me atrevo a acrescentar, então, né? Rotter aí, 2024. 2024. Cara, me atrevo a acrescentar que, assim, e que esteja disposto a ingressar num treinamento sistematizado. Uhum. Então, eu acho que é isso. É um cara que tem uma habilidade, entenda-se, habilidade de jogar, de saltar, de correr, de ser Uhum. alto, né? Uhum. Tem uma característica aí. Então, tem essa habilidade acima da média, num determinado momento da sua vida, né? Com janelas de aprendizado Uhum. abertas, que possa evoluir, né? Não só por causa da sua maturação, né? Ter acontecido antes. E que esteja disposto a treinar, a se preparar, aprender, evoluir, competir, né? E melhorar. Então, eu acho que se tu tiver uma pessoa com isso aí, cara, te agarra nessa pessoa aí. Ajuda a desenvolver ela, porque tu tem uma pedra preciosa nas mãos, né? Uhum. Porque uns têm habilidade acima da média, mas é um momento da vida que já passou, né? Ou maturou muito cedo e é mais forte, maior que todo mundo, mas isso vai terminar amanhã, Uhum. né? Ou não, ou tem tudo, mas não tá afim de trabalhar, né? De sofrer, de ralar. Eu fiz esses dias um treino de defesa, ensinei meus atletas a fazer rolamento, defesa com queda. Dói, cara. No outro dia elas estavam tudo roxa, porque não estão aprendendo a Uhum. cair. Bate um pouco o ombro, esfola ali, bate um pouco a mão, Quadril. o Uhum. punho, o quadril, o joelho. Fica roxo, no outro dia dói. E daí no Uhum. outro dia tem esse cara, mas nós temos que fazer mais um pouquinho para não perder o treino de ontem. Então vamos de novo. Tá doendo, mas nós vamos mais um pouco. Não tão, é difícil tu ter alguém disposto a isso, né? Uhum. Então, enfim, né, eu acho que essas três questões aí, habilidade acima da média, no momento oportuno da vida e que esteja disposto a treinar e se desenvolver, isso aí seria o conceito mais atual da literatura aí que a gente tem para conceituar o talento, né? Uhum. Então, isso é um detalhe. O segundo detalhe, a literatura apresenta como o ideal aquele cara que tem talento, ele ter, então, para o vôlei, algumas características que a modalidade solicita. O Uhum. que seriam os três pilares? Três pontos que tu escolhe para o cara ser campeão olímpico, né? Tu quer que o Uhum. cara seja com estatura, tenha estatura legal. Tu quer que o cara salte bem, seja ágil, né? Veloz, Uhum. né? Salte bem. E tu quer que ele tenha
habilidade, tecnicamente, né? Ele tem que ser Uhum. bom tecnicamente. Então, tem estatura, antropométrico, motor e habilidade técnica, coordenativa. Uhum. Só que isso aí é o cenário ideal. Qual que é o cenário ideal? Né? Aí Bojiquia comenta, né, sobre a teoria da compensação. Aí ela fala o seguinte, cara, tem atletas que realmente eles não saltam tão bem, mas eles são muito habilidosos. Eles não são tão altos, mas compensam saltando mais. Olha a Gabizinha, não é muito alta, mas é uma das melhores atacantes do mundo, né? Tem um alcance Faz maior do que muita as mais coisa, altas. Uhum. faz muita coisa bem que compensa ela não ser tão alta, Uhum. né? Tem outras jogadoras, tu pega, né? Pega o Lucão, né? Cara, o Lucão não é, vamos dizer assim, o cara mais habilidoso da seleção brasileira, mas ele tem estatura, tem força física para a função dele, o que ele tem uma leitura de jogo muito boa, ele consegue compensar, né? Uhum. Senão nós íamos ter um levantador de 2,10 aí, né? Que não Entendeu? seria nada Então, mal, aliás, né? não seria nada mal, mas ele faz aquilo que ele compensa, né? Sim, Não sim. faz uma coisa, mas faz outra. Ele não é o cara da recepção, mas ele é o cara do bloqueio, do ataque, né? Uhum. Então, essa teoria da compensação que o Bojiquia comenta também se aplica no cenário real da categoria de base e na Uhum. seleção brasileira. Eu tinha uma atleta, lá quando eu estava começando minha carreira como técnico, que eu dizia assim, cara, essa guria aqui nunca vai chegar na seleção brasileira, porque ela é grande, ela é habilidosa, mas ela é uma preguiçosa. E Uhum. aí, cara, essa aí ganhou destaques individuais nas seleções brasileiras de base, campeã sul-americana, etc. Ia dizer, mas de que jeito, né? Mas compensa, gente. Ela estava Mesa, ali na né? hora que precisava, ela era muito boa, cara. Ela resolvia o problema. Então tinha espaço para as outras que iam se matar o jogo inteiro e tinha ela que ia resolver quando tudo parecia perdido. Então, o ideal e o real, eles, né, são paralelos que tentam se encontrar e Uhum. que os talentos do esporte estão envolvidos nesse processo, né? E compensam, às vezes, o talento numa coisa com outra, né? A falta de talento numa coisa com o excesso de talento em outra, dando um equilíbrio que pode dar um espaço para chegar. Por isso que eu, assim, então, já que nós estamos falando com os professores, né, com o pessoal que está Uhum. assistindo, cara, tem lugar para todo mundo. E não digam que esse cara vai ser o cara e não digam que esse cara, o outro, não vai ser o cara. Não tem, não, Talvez um não, tenha. não tem como imaginar, né, Rodrigo? Não tem como você Não bater o tem. martelo. São muitas variáveis que fazem com que o atleta chegue no alto nível. Uhum. Então, a gente, assim, tu vê aquele cara lá que tem todo, que parece que tem todos os pré-requisitos, né? E tu acha assim, cara, esse cara, ele tem mais chance de conseguir do que o outro, Uhum. sabe? E isso a gente vê aí no cenário internacional, né? Sempre tem atletas que têm todos os predicados e tem outros atletas que também chegam no alto nível que não têm todos os predicados. Uhum. Então, e cada um tem uma função também durante a formação, né? Porque tem os caras que, tem atletas que têm habilidade, que se eles não tivessem junto em quadra com aqueles outros que começaram tardiamente e que tem um biotipo mais privilegiado, os caras não iam aprender a jogar, né? Uhum. Então, manter a bola em jogo com aqueles mais habilidosos é fundamental para que os menos habilidosos criem habilidade. Enquanto a bola Uhum. está no jogo, criem a leitura do jogo, se movimentem. Então, assim, não, eu já ouvi histórias, né, de ter aquela régua na porta do ginásio, que se tu for menor que aquela régua não entra. Eu não quero acreditar que isso hoje ainda exista. Uhum. Ou não deveria. Uhum. E deixa que a própria pessoa descubra a sua limitação. Não imponha para a pessoa os limites onde ela pode chegar, né? Imagina Uhum. se a Fofão tivesse parado de jogar porque ela é baixa. Nossa, eu vou pegar um parênteses assim, Rodrigo, assim, até para você dar uma hidratada nas cordas vocais aí. É bacana, até porque fez parte da nossa roda de conversa esses dias. O Gian, né, que é líbero hoje do Suzano, né, o Gianzinho. Ele foi nosso aluno aqui do projeto, ele participou de equipes competitivas.
E a gente pode falar o nome dele porque ele, que nem esse, ele é cria do projeto e ele mesmo, né, conta essa história aí direto. Ele fazia parte de uma equipe que ele era o mais baixo, assim, disparado, era líbero, né? Hoje a gente fica feliz, até a gente escuta histórias como do próprio Escadinha, né, que fala que assim, que se não fosse criada a posição de líbero, ele não sabe se de repente seria, né, esse destaque que ele é. Mas o Jean, nessa situação assim, todo mundo olhava e falava assim, acho que a gente acredita que o que menos vai ter chance é ele. E dentro dessa trajetória, dentro da equipe que ele se desenvolveu, ele foi um dos poucos que hoje está no rendimento. Exatamente como se falou, não tem altura, mas para uma determinada posição não era tão importante. E para aquela posição, os pré-requisitos que ele tinha, as habilidades que ele tinha, eram, né, importantes. Então, assim, agilidade, chegar na bola, questão técnica, como você falou, né, ter a questão técnica, ter a questão de habilidade, a altura ele não tinha, mas para o que ele precisava fazer, então a gente vê como você fala assim, eu acho que é muito importante quando você fala assim, que não se deve fechar a porta, né? Que não deve falar assim, é, você já colocar uma sentença, né? Assim, ó, isso aqui não vai ser, esse aqui vai ser, porque são situações onde que não tem como prever. E até a gente vê, assim, eu não sei se são situações que você já viu acontecer, até a própria postura de, às vezes, o atleta muda, né? Às vezes, assim, como você falou, às vezes ela tá preguiçosa numa faixa etária, principalmente na formação. De repente dá um estalo e tá correndo atrás até de um carro, né? Então, É isso aí, assim, é isso aí, é isso aí são mesmo. momentos, né, que vão acontecendo e que a gente sabe que é, na formação acabam surpreendendo muitas vezes a gente. E outra, e o contexto, né? Não Contexto, só falando do exatamente. tempo, mas o contexto, porque comigo ela era preguiçosa, mas quando chegou em Saquarema, É. é a primeira a acordar e a última a dormir, né? Uhum, Entendeu? Às vezes tu muda ali, tu vira a chave, a maturidade, né? uhum. Rodrigo, eu acho bacana você colocar essas características, né, como você falou assim, todas essas situações, falando do talento, mas eu acho importante assim também você trazer as situações que você visualizou ali, né? Lógico que a gente não quer dar o spoiler do livro. Comprem o livro, gente. Assim, é uma situação que a gente está falando, não é nem pelo fato da questão de venda do livro, mas o conhecimento que ele traz, né? Eu fico sempre, quando eu converso com o Rodrigo, eu sempre falo isso, dessa situação de que o livro ele traz um conhecimento que muitas vezes a gente acaba sempre entrando numa área de achismo. Né? O livro ele tira esse achismo nosso. Porque o que acontece? Ele foi é uma fotografia, um retrato de um momento da seleção, né? De uma seleção, onde que traz, né, dados sobre, né, o perfil daquelas atletas. Então eu vejo assim, quando você primeiro, né, queria assim ver contigo como que foi essa conversa com as atletas, né? Porque você falou, né, que você foi lá, fez uma entrevista, se foi acessível, né, com essas meninas, elas foram bem receptivas, acredito que sim, porque como a gente fala assim, quando você está num ambiente de seleção, você já está predisposto, né, a contribuir, ao mesmo tempo você está com essa animação que você quer passar essa experiência para outras pessoas e que são importantes com relação a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esses, não resultados, né, mas o que você visualizou nessas entrevistas. Eu fui lá a Saquarema com o intuito de passar alguns dias lá, passei uma semana, auxiliava nos treinamentos aí da seleção e também eu aí aproveitava os intervalos, né, para desenvolver então esse estudo, né? E as atletas eu já conhecia elas praticamente todas de jogar contra, né? Ou até a favor pelo meu clube ou pela seleção gaúcha ou contra, né, nos campeonatos brasileiros, contra os Uhum, clubes, Taça Paraná, a gente encontrava todas essas meninas aí, né? Então conhecia elas, foram super receptivas, adoram falar sobre as questões importantes para elas, né? Porque elas só falaram daquilo que era importante, dizer, ó, sobre isso, o que, que tu tem a dizer, né? E aí corria, né? Por exemplo, assim, ó, alguns aspectos interessantes, né? O perfil, né? Eu disse assim, tá, e aí, o que, que vocês acham que vocês têm de características próprias de vocês que levaram vocês a chegar até a seleção, né? Então, assim, isso também vem de formas muito, assim, primeiro, é sério, ó, o gosto pela atividade física. Ah, pô, óbvio, parece óbvio, mas assim,
tem que gostar muito para poder se dedicar do jeito O só que gostar, precisa, né? o só gostar não adianta, né? Tem que gostar muito. Tem que gostar muito, e aí tu tem. Elas traçaram como próprio perfil, né? Gostar de atividade física, ter um temperamento competitivo e de ser desafiado, superar os desafios, ser perseverante e amar o vôlei. E isso elas acharam que é determinante. Assim, resumidamente falando, né? Então, assim, cara, é assim, ó, isso é um perfil que tu pode traçar, né? E isso é difícil compensar com outra coisa, porque Uhum. esses são aspectos que eu diria são, não sei como é que se existe, são aspectos que são determinantes, né? Então, Uhum. tu não tem, não vai chegar. Tem que gostar muito, tem que se dedicar muito. Então, isso aí para mim é determinante, né? Se não tem. E um outro detalhe que eu achei interessante também, que eu perguntei, né, sobre a questão das lideranças, né? Vocês não achavam que então ser líder não é algo importante para chegar na seleção? E por incrível que pareça, algumas delas disseram que não. E nem todas eram capitãs das suas equipes nos seus clubes. E achavam que tem gente que tem facilidade para liderar e tem gente que nem quer essa responsabilidade e prefere ser o liderado, vamos dizer assim, né? Fazer Uhum. suas contribuições. Porque tem alguns que nos seus clubes, todas elas nos seus clubes eram lideranças técnicas, né? Que eram ótimas jogadoras, por isso também chegaram à seleção. Mas nem todas eram as líderes atitudinais, comportamentais, né? De postura do time. Então, olha só como o esporte coletivo também te dá abertura para isso, né? Às vezes tu acha que tu atleta ali, mas ela parece que ela é meio preguiçosa, acho que não vai. Chega na seleção, amadurece, faz diferente. Ela não é líder, ela não tem esse perfil aí e tal. Cara, mas tu precisa de gente de todos os tipos para tu formar um time, né? Então isso Uhum. aí eu acho que é legal comentar também, porque nós falamos de saltar, né, ser alto, ter habilidade, mas tem outros perfis assim mais de comportamento também que são importantes, né? Uhum. Outro detalhe que eu achei interessante foi que elas comentaram da insatisfação com a estatura delas também, porque no clube elas eram altas, né? Eram as mais altas do time É. delas, mas chegando Aham. na seleção elas eram mais uma, todas tinham aquela estatura, e quando iam para o cenário internacional, jogar um mundial, alguma coisinha, elas Já eram não era baixas tão. comparadas Aham. aos Uhum. outros clubes. Então elas assim, elas sentiam uma má insatisfação com a estatura, embora sejam altas, a gente olha assim, mas como assim, né? E tem um outro detalhe que eu acho que é fundamental, que cabe a gente é personagem importantíssimo nesse sentido, que é o quanto elas relataram sofrer com a própria autocobrança. Uhum. Autocobrança exagerada, assim, elas se cobrando, né? Às vezes parece que elas não estão interessadas, não estão afim, mas às vezes elas estão se cobrando demasiado, né? Não conseguem porque estão se cobrando demais. E às vezes acho que é a falta, e às vezes é o exagero, é o excesso. E a gente tem que abrir o olho para isso, né? Nós, professores, técnicos, nós temos que ter um olho mais clínico aí para isso, né? Nós não somos os psicólogos, mas a gente tem que ter a habilidade de identificar que pode ter um problema ali, que não é só a má intenção do atleta. Às vezes está se esforçando, Uhum. se dedicando, mas não sabe como fazer ou como conseguir, né? Uhum. E isso é um outro item que eu trago ali, que eu comentei contigo, que também achei interessante, que é os pensamentos de desistência, né? Essa Uhum. autocobrança, não só autocobrança, que gera momentos de crise, mas os momentos de crise são os momentos que os atletas pensam em parar de jogar. Os Uhum. momentos que causam vulnerabilidade, momento de crise, momento de alguma lesão, saudade da família, para aquelas que têm que sair das suas cidades para ir para outros grandes centros buscar uma oportunidade, né? Então, problemas na escola, porque perde aula, principalmente as gurias, né? Muito preocupadas com a questão de não conseguir levar o estudo, né? Junto Uhum. da carreira esportiva. Então, tem muitos fatores externos que causam uma crise, vamos dizer assim, e que a gente precisa de um apoio social para ajudar a resolver, né? Esse apoio social é a família, os amigos, namorado, técnico, a comissão técnica, Uhum. né? Quem está perto, quem cerca, os colegas de time. Como é importante o apoio social, assim, para poder reverter um quadro desses de negatividade, de pensamento de desistência. E quem está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que cada um que está assistindo essa live
tem algum exemplo de algum atleta que tinha potencial, que era bom, que é não sei o quê, tinha tudo para dar certo, mas que parou, Uhum. que desistiu, E você não, que não sabe por quê, vou colocar uma não aspa sabe assim. por quê. Não sabe por quê, porque não olhou com a profundidade que Exatamente. deveria. Porque Uhum. se tivesse olhado, ia enxergar, né? Que existem muitos fatores aí, e talvez esse é o comentário que tu faz no meu livro, que ele traz outras coisas, né? Que não são somente aquelas típicas de melhorar tecnicamente ou fisicamente, né? Rodrigo, eu acho, O atleta, né? eu acho o que eu acho bacana, assim, né? Porque assim, o teu livro, pelo fato de você verificar essa característica das atletas, como você falou, ele não pode ser um livro fechado. Ele tem que ser uma situação onde que um ser humano ele sofre influências de tudo quanto é lado, né? Vamos tentar resumir, né? E uma coisa que eu acho bacana que você comentou agora, mas que eu falo assim, você até caminhou suave, que eu acho que até pode caminhar com um pouquinho mais, não vou dizer que de ser incisivo, mas é o papel do professor. Porque, né, do professor do técnico, porque como a gente fala assim, muitas vezes a gente visualiza um momento, né? A gente está com um olhar muito para o momento. Você é técnico, né? Eu sou técnico também. A gente não está, né, nesse momento com a formação, mas a gente sabe o quanto que assim, é, o quanto você tem que quantificar um trabalho, o quanto que você tem que quantificar, né, a cobrança, o quanto que você tem que incentivar. E eu acho que isso faz com que o professor e o técnico seja a gente, porque assim, a gente está falando do rendimento. O rendimento que é? É uma equipe, né? O alto rendimento, o alto nível. São equipes, né? Atletas ou equipes que estão dando o seu máximo. E para ele dar o seu máximo, né? Ou estar próximo do seu máximo, ele tem que estar bem em todas as áreas. Ou muito difícil dar também em todas as áreas, mas a gente sabe que ele tem que estar assim numa situação bem. E o papel do técnico e do professor ele é fundamental até na formação, exatamente porque ou ele pode desistir, ou de repente nesse momento. E às vezes o professor ele quer tenta ensinar tudo que a criança, o adolescente não aprendeu, que ele tinha que aprender em 10, né, 8, 10 anos, ele quer que aprenda em um mês. Ele tem umas situações assim particulares. Eu queria que você falasse um pouco disso. E como a gente falou, assim, são situações onde que pela rotina do dia a dia, eu falo assim que o professor, o técnico, ele está envolvido pensando no resultado de uma competição, no tudo, e acaba esquecendo. Então, acho importante você estar colocando essa situação, né, para nós. Mas é muito interessante, Alex, falar sobre isso aí, porque acontece diariamente com a gente e ninguém está livre, né, de errar com isso. Inclusive, eu não quero dizer que porque eu escrevi um livro aí agora vou acertar em todas. Mas olha só, sobre essa questão bem específica aí que tu comentou, né? O atleta chega para começar a jogar vôlei, que não é nem atleta ainda, né? A criança chega para começar a jogar vôlei, o Uhum, técnico vê nela um determinado potencial e cria expectativas sobre o desenvolvimento desse atleta para chegar no potencial que o técnico vê. uhum, Esse caminho ele demora um tempo. Esse tempo, o técnico tem na cabeça dele o tempo da temporada, ele tem o tempo até a competição principal, né? Ele tem o tempo da categoria de base, ele tem o tempo até o próximo torneio. Os tempos do técnico são pautados no seu trabalho, no seu calendário, no uhum, seu planejamento, no seu macrociclo, né? Já o tempo do atleta para se desenvolver está pautado nas condições que o atleta tem, que trouxe já, né, de tempo anterior, né, da sua trajetória, das suas experiências motoras, da sua convivência familiar, de, né, de oportunidades que teve ao longo, né, da infância, das suas capacidades coordenativas, da sua facilidade para a modalidade, né? uhum, Então, assim, o que eu quero dizer é que são variáveis diferentes que nem sempre não, uhum. raramente Sim. elas estão coerentes entre o tempo do atleta e o tempo do técnico. Uhum.
e isso é um exercício difícil demais de fazer. É muito difícil, cara. Olha, Uhum. às vezes eu me pego, eu tenho que respirar fundo, eu tenho que parar e eu tenho que pensar assim, cara, ela está aprendendo, já melhorou bastante, está no caminho. Talvez não chegue até a data que eu gostaria, mas então vai chegar depois Uhum. e tá tudo bem, tá tudo bem. É que a gente quer ganhar também, né, cara? A gente quer Sim. ter, mente o técnico que vai dizer, a competição não é importante, o resultado não é importante. É importante. Sim, Talvez mais importante que o resultado seja o processo, mas não é que uma coisa é importante e outra não é. O próprio exatamente. resultado é importante para confirmar a autoestima, dar o retorno para o atleta do investimento que ele fez em esforço, dedicação, é o reconhecimento que ele pode ser um talento da modalidade, ele pode se comparar com ele mesmo e ver como avançou, mas quem não tem aquele título importante com o seu time, que tu tem um grupo no WhatsApp até hoje com os teus amigos que jogavam contigo vôlei e das coisas legais que vocês passaram. Então é importante o resultado, tu não vai abandonar tudo pelo resultado. Tu não vai queimar o cara pelo resultado, não vai queimar a etapa pelo resultado. Processo é importante e ele só vai conseguir o resultado se respeitar esse processo. Talvez não consiga o resultado agora, talvez consiga o resultado amanhã, entendeu? Porque respeitar o processo também é colher no futuro. Uhum. Então, talvez consiga, perca hoje para ganhar amanhã, Uhum. né? Então, acho que isso é legal também de falar, né? Então, assim, tem o tempo do técnico, tem o tempo do atleta, mas o tempo do atleta, ele não muda, cara. O Uhum. tempo do atleta não muda. Ele tem um tempo para conseguir, para fazer a sinapse, para conseguir juntar. A minha esposa sempre fala que eu acho sensacional terminar assim, aprender a juntar os pés com as mãos. Ela diz que tem que aprender a juntar os pés com as mãos, né? E é bem isso aí, né? Tipo, tem que criar as Sim. conexões, né? A, a coordenação, né? Enfim. E aí ele tem um tempo, cara, e tu não acelera esse tempo, cara. Talvez tu dê uma pegada no treino, ele aprenda algumas coisas um pouco mais, mas ainda assim ele vai se desenvolver no tempo dele. Uhum. Cara, tu pega um livro de treinamento, né? Tu pega Antônio Carlos Gomes, tá? Um cara Uhum. papa do treinamento do Brasil. Tu pega o livro dele, ele vai dizer que demora 8 semanas para tu começar a aumentar os níveis de velocidade de forma significativa de um cara que já trabalha velocidade. Cara, faz o que tu quiser, que tu não vai chegar antes que 8 semanas. Uhum. Nesse caso específico, um velocista que o cara já treina velocidade. É mais difícil tu pegar alguém treinado e fazer Uhum. ele ser ainda melhor, né? Mas assim, então assim, cara, é biológico, então não vai acelerar o tempo do cara, é o tempo que ele demora para dar o resultado, para dar a resposta ao treinamento. Então, o atleta tem o seu tempo, então, como não muda o tempo do atleta, qual é a variável que a gente pode trabalhar? O tempo do técnico. A gente precisa ser um pouquinho mais permissivo com o erro, entender o atleta, ser empático com ele. Não estou falando em ficar passando a mão na cabeça e tá tudo bem de qualquer jeito que tu faça, não. Estou dizendo que tu não pode colocar a expectativa do técnico acima do tempo do atleta em fazer as coisas, porque senão tu mata o cara, ele vai achar que ele é ruim, que ele nunca vai conseguir, que tu criar uma crise já, que talvez acelere um processo de burnout aí, inclusive, né, que a gente estava Uhum. comentando antes, de parar, de largar o esporte, né? Então, ainda mais quando tu pega que tu acha alguém que é grande e que tá afim de treinar, mas até tu criar o brilho no olho do cara demora um pouquinho. Tem que Uhum. ser um pouquinho mais tolerante com esse cara para poder conquistar ele para o processo. E aí sim dar as exigências que ele merece, né? Uhum. Hoje, né, aproveitando assim, você trabalhar até de uma forma observativa assim e conciliar, não precisa nem conciliar, né, numa modalidade individual é muito mais fácil. Né? Se a gente pega assim, pô, você tem um atleta que nem você falou, você tem um velocista. Agora imagine você administrar uma equipe coletiva, onde que você tem 12, 15 atletas, onde tem Sim. tempos diferentes, né? Tempos de desenvolvimento diferentes, Os problemas pensamentos ficam mais diferentes, escondidos, né? os problemas ficam mais escondidos. Então, assim,
quando eu vejo você falando, né, sobre essas situações, o olhar do técnico, eu falo assim, ele é primordial, não que em outras situações não sejam, mas é que não pode deixar passar. Porque como a gente fala assim, como você falou assim, você entra numa rotina, você está numa questão de resultado, né? Como você falou, você não pode, você também não pode abandonar a busca do resultado, porque o resultado é o que, digamos assim, né, é a nota da prova, né? O resultado é a nota de uma prova que você tem. Mas o que a gente tem que pensar é que, assim, para essa nota sair, tem um estudo, né? Você tem esse processo. E no esporte coletivo é uma situação onde que tem, né, situações diferentes. A gente vê situações, principalmente nas idades menores, onde que tem, assim, além de não ter muitas crianças com aprendizado consolidado, né, ainda tem entradas, né, entradas e saídas, assim, com maior frequência, e que a gente precisa estar tendo esse controle. E o principal, né, eu falo assim, a gente está falando bastante do rendimento, Rodrigo, mas assim, eu tenho que abrir sempre parênteses, até para a nossa realidade do projeto. Imagine você querer cobrar já, é, numa faixa etária nova, que a criança tenha um fundamento perfeito, ou tenha uma técnica perfeita, né? Aí é uma situação onde que você mata praticamente, né, o gosto pelo esporte, o brilho no olho, como você falou, você acha bacana, você fala assim, ali no começo. Então, acho que é uma situação onde que você tem que dar tempo ao tempo, lógico, achei perfeito quando você fala assim, também não é abandonar, deixar, eu acho que você tem que ter o estudo, você tem que fazer o acompanhamento, eu acho que a missão nossa como professor, ela é difícil, né? A gente começa a falar disso, parece assim, nossa, também não, parece que o professor está sobrecarregado, não, mas eu acho que você tem que ter esse olhar, porque se não tiver, que nem a gente fala assim, você vê que esse resultado final, essa notinha ali, né, na prova, como eu falei ali, ela fica comprometida, tá? E pior ainda, né? A gente faz com que muitas pessoas desistam desse processo. E o desistir, hoje eu considero até assim, você perder um atleta às vezes até mais sentido do que você de repente ter um resultado ruim, porque o resultado, como você falou assim, né? O resultado ele pode, hoje você pode não ser campeão de um, de um determinado campeonato, mas amanhã você vai ser. Agora, quando um atleta desiste por diversos problemas, assim, de repente ele poderia ter um sucesso maior importante. Eu queria que você falasse também dessa questão do apoio social, sabe? Eu vi que você falou um pouquinho, mas principalmente com relação à família, porque que nem a gente fala assim, a gente está falando do professor, né, das experiências que os atletas têm dentro de um ambiente de treinamento, onde que daí é o técnico, né, que é o agente principal. Mas a gente sabe que tem também quem vai assistir, a gente também tem alguns pais que vão assistir. Esses dias, né, nós tivemos uma experiência que foi muito assim, diferente. Nós fizemos um curso de metodologia, né, do processo, e uma pessoa se inscreveu, ela soube que o nosso fundador, né, o Bernardinho, ia participar desse curso, e ela se inscreveu no curso para que, num determinado momento, né, que abrisse pré-perguntas, ela perguntava assim, como que ela iria estar cuidando do filho dela para que, né, para que ela pudesse assim ter um melhor rendimento. Então a gente vê que tem pais que são interessados e buscam, né, tá contribuindo da melhor forma. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ajuda da família, porque às vezes a gente vê que também tem, às vezes a família é a continuidade do treino, então às vezes o treinador não cobra tanto, e daí tem pai que daí cobra mais, tem pai que foi atleta e daí também quer que reflita no filho, ao mesmo tempo também tem o pai que não liga, né? Tipo, o filho chega às vezes com o treino MVP lá e o pai assim, bacana, agora vai pegar o teu livro, então acho que é importante você falar um pouquinho dessa Sim. relação com a família. A relação com família sempre é bastante também difícil de falar, porque cada caso é um caso. Eu acho que os extremos sempre são perigosos, né? Uhum. O extremo da apatia e de não valorizar, não apoiar, ou dizer para o filho que não deve seguir, que não deve fazer, que é perda de tempo, ou não está nem aí, ou às vezes até tá, mas não tem condição de ajudar, não consegue levar, não consegue buscar, não tem grana para pegar um ônibus, né? Tipo, muito afastado para menos, e o muito para mais também, que tem que ganhar, que tem que ser o melhor, que
o técnico não sabe nada, que, né, ele é bom e está no banco porque o técnico pega no pé. Então, assim, eu acho que esses extremos aí são complicados, né? E dentro do que, e entre esses dois extremos, então, a gente tem uma infinidade de gente diferente, com conhecimentos diferentes, formação diferente, que lida diferente com a sua família. Então, a gente, né, tem que tentar alinhar um pouco a forma de trabalhar nossa e que fique claro para os familiares, né, como é que é essa forma aí. Né? Eu estou, inclusive, agora eu estou num trabalho novo aqui. Antes eu estava num projeto que a gente já estava há 23 anos, né? Então, quase que não precisava fazer reunião com os pais, porque os pais que entravam já entravam no ritmo dos pais que estavam antes. Uhum. Então, meio que a gente foi fazendo a nossa forma de lidar com as coisas. E agora eu estou num local novo, que eu acho que eu preciso retomar, né? Só deixar uma geração puxando a outra não vai acontecer, porque eu quero também acrescentar coisas que eu penso na forma que os pais também veem o esporte. Então, preciso começar de novo um trabalho de aproximação com as famílias. E aí isso não deu tempo ainda. Vou chegar lá, né, se Deus quiser. Mas a questão assim, ó, do apoio social é o seguinte, é amparar, ajudar o possível. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Uma atleta minha, anos atrás, uma atleta minha estava com... cara, ela não estava se sentindo bem, ela queria um apoio psicológico. A gente não tinha na nossa equipe um psicólogo, e ela procurou, então, um atendimento do município, lá que tinha na ISF, ali na Estratégia de Saúde da Família, ali pertinho, lá do nosso ginásio, e foi lá. E a psicóloga atendeu ela, eu até tive o cuidado de ligar para a psicóloga e explicar a situação, só fiz encaminhamento, uma atleta nossa, ela pode se sentir melhor, então eu estou apoiando ela, né, que ela procure esse apoio teu e tal. Beleza. O que aconteceu? A guria disse assim que ela queria parar de jogar, e a psicóloga disse, olha, se isso é o que te torna feliz, se isso é o que te faz, né, vai te deixar melhor, então, procura outras coisas. Daí a guria parou de jogar. Tipo, não é bem isso. Apoio social não é assim, faz o que tu quer, que eu tô do teu lado, né? Cara, o apoio social é dar o suporte, é se colocar junto, é ajudar na hora que o pensamento negativo aparecer, dizer assim, calma, não vai no impulso, espera um pouco, pensa bem, eu tô aqui para te ajudar, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Pô, quem sabe não faz de jeito, faz de outro. Vamos conversar com o técnico, ou o técnico, né? Ver, pô, tem algum problema aí, o que tá pegando? É escola, pô, eu tenho como ajudar aí, mudar algum horário de treino, ou vir mais cedo, já que precisa sair mais cedo, não tem como vir um pouco antes, sabe? Isso também é um apoio social, é as pessoas que circundam o atleta estarem ali para tentar, de alguma forma, ajudar. Não é fazer por ele, mas de se colocar como presente, né? Eu tô aqui, cara, né? Não vai desistir porque não desiste porque tu tá no momento de crise. Calma aí, vamos lá, vamos repensar. Talvez eu com a cabeça fria que possa te ajudar a pensar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso acontece muitas vezes, né? O apoio social também. Pô, o atleta lesiona. Tô com uma atleta minha que lesionou lá o joelho, ela tá fazendo fisioterapia, ela não tá conseguindo treinar agora por algumas semanas. O que passa na cabeça dessa guria enquanto todas as outras estão treinando e melhorando e evoluindo e indo para o campeonato e ela não? E essa menina, ela é um talento. Ela tem os predicados necessários para ser classificada como talento. Ela é fisicamente legal, tecnicamente é boa e adora treinar e jogar. Cara, eu tenho que ajudar, eu tenho que zerar essa lesão. Então o tempo dela vai ser totalmente diferente do meu. O calendário do meu de competição, assim, ó, não penso em contar com ela. Se contar com ela, ótimo. Mas vamos trabalhar ela para melhorar e eu tenho que dizer isso aí para ela. Aí eu chamei o pai dela no treino junto com ela veio lá com a muletinha ali e disse assim, o seguinte, o teu treino agora é fazer fisioterapia, é se recuperar, daí nós vamos fazer musculação, aí nós vamos começar com o treino devagar e depois tu vai saltar e quando tu vê, tu vai estar bem de novo. Não temos pressa para isso. Não é ali final de abril que tem o campeonato lá da Copa RS. Esquece. Se ao final de abril tiver legal, top.
Se não tiver, nós vamos segurar até que tu esteja, porque tu tem uma vida de vôlei pela frente. Então tu fica tranquila. Eu tu não tá esquecida, tu faz parte dos planos. Vamos com calma que vai dar certo. Isso é um apoio social que Uhum. eu fiz com a minha atleta. Claro que eu quero que ela jogue todos os campeonatos. Ela é boa pra caramba, mas assim. Mas não vai, não tem como, né? Mas vamos lá, não adianta acelerar aí, né? Vamos ir com calma, vamos zerar isso aí, ela vai ficar boa, vai voltar e vamos ter muitas alegrias aí. É bacana, Rodrigo, quando você traz essas experiências. E eu vejo assim, essa questão da ajuda, desse exemplo que você deu da psicóloga, né? É, são situações onde que, assim, primeiro, o trabalho psicológico, ele é importante. A gente sabe que tem situações que a gente precisa de um especialista, né? Cara, deixa eu. Ah, não quero te cortar, Alex, mas Não, pode falar, é Rodrigo, que eu acho que não é. quero dizer que, sabe, eu não quero deixar aparentar que não é importante o trabalho do psicólogo Exata. ou qualquer Uhum, coisa nesse sentido. Eu criei um estágio em psicologia na Univates, que é a universidade onde eu dou aula, né? No curso de psicologia, trouxe o estágio para dentro do esporte. E é uhum. um estágio inovador. E eu tenho estagiário da psicologia no meu treino. Ela está lá junto da quadra, está ali ajudando a lançar Sim. Uhum, bola, está ajudando no treino uhum. dia a dia. Eu acho fundamental, mas não pode ser alguém que está externo ao processo. A gente tem que Exatamente. trazer para dentro do processo para entender né, onde tu está. É isso que eu ia comentar. A gente fala assim, quando você entende o processo, você está ali dentro de um dia a dia, você está numa situação, é exatamente que isso que eu ia falar. Você precisa ter ajuda, assim, o técnico, o professor, ele tem uma área limitada, né, dele que ele possa tratar. Às vezes acaba sendo necessário o professor ele ter que trabalhar diversas áreas, né? Tem clubes, tem principalmente clubes menores ou coisa assim, onde que o técnico, é o preparador, e a gente sabe que não é um sistema ideal. Não adianta a gente falar assim, não, mas ele tem que ser o psicólogo. A gente sabe que a ajuda profissional é sempre importante. Mas essa observação que você fez é perfeita, exatamente está dentro de um contexto. Porque a partir do momento que você vê, né, a gente sempre fala de talentos e chegar num rendimento, coisa assim, mas você está beneficiando, você está assim, dando o apoio, né, para que isso aconteça. E quando a gente fala apoio, é apoiar mesmo. De repente, que nem a gente fala assim, pô, a família tem condições, a gente sabe que às vezes tem um problema familiar em casa, de repente, pô, é uma falta de grana que acontece, é uma situação onde que, pô, o pai perde emprego, e que tudo afeta. Mas o fato de, principalmente, da gente ter um cuidado com essa criança, com esse adolescente que está em formação, né? Não digo esconder essas histórias, mas também dar condição para que ela assim, não tenha essa preocupação com relação a isso, não só pensando na formação esportiva, muito pelo contrário, mas a gente sabendo respeitar esse desenvolvimento dela. Às vezes a gente sabe assim que a família não está no momento legal, o treino de repente não está no momento legal, a situação onde que, pô, tem uma cobrança maior, está chegando uma competição, é normal do técnico de repente estar naquela fase ali de volume de jogo, onde que você precisa estar corrigindo, onde que as correções são mais a gente usa um tomzinho um pouquinho maior e você tem que estar assim sempre apoiando, que nem a gente fala assim, é sempre importante ter essa noção do técnico, mas é sempre bom ter esse apoio. E principalmente, volta assim, para que a criança e o adolescente tenham noções que também a vida, né, não só a vida, mas o sistema também tem problemas, né? Tipo assim, que ele vai passar por um caminho árduo, né? Como a gente fala assim, né, a gente procura sempre estar trazendo algumas situações de atletas. Quando a gente começou a conversa nesse falando da situação lá do canoísta, né, da canoagem, de outros atletas que passaram por problemas, pô, não foi um mar de rosas, né? Às vezes, pô, sei lá, o remo quebra, de repente não tem como ir, e ter todos os agentes envolvidos ali junto com a criança, com o adolescente, o atleta ali, para dar esse apoio para que ele consiga alcançar, ele é fundamental. Então, é que nem a gente fala, Rodrigo, assim, a gente tem, vixe, se a gente senta assim, eu brinco que, eu não sei se você chegou a ler algum livro, o livro, o Renan, né, que foi o ex-técnico da seleção, ele tem um livro de causos. Renan aí, né, do Rio Grande do Sul. Então, não sei se você já chegou a ler o livro de causos dele, do Não, não li voleibol. ainda.
É sensacional. Então, quando a gente começa a trazer esses causos, é super importante, é super engraçado e divertido, porque que nem a gente fala assim, né? A nossa vida, ela traz situações. Rodrigo, eu falo assim, toda vez que a gente tem um papo contigo, né? Eu sei que você já está olhando para o relógio já, né? A gente fica conversando Não, tá mais, tudo bem, não. mas a gente sabe que o tempo ele é curto. Eu queria que você falasse assim, a gente a gente vai se encaminhando para uma reta final. Eu falo que assim, o teu livro ele trouxe um diagnóstico, né? Ele trouxe um resultado. Você visualizou assim a questão com as atletas. É, mas até para criar um pontinho de curiosidade, né, para o pessoal, acho que o pessoal adquirir, para o pessoal estar entrando em contato contigo. O livro do Rodrigo, assim, para quem não sabe, hoje, no dia 15, né, de março de 2024, ele já está na terceira tiragem, né? Tá, eu falo que está vendendo bastante e não está vendendo bastante porque o Rodrigo é só legal, gente boa aí, mas é pelo fato de que é um tema muito bacana para nós. Então, eu falo assim, né? Eu fico feliz de ter adquirido o meu, né? Não sei se o Rodrigo vai mandar dedicatória para Foi, todo mundo. foi um dos primeiros aí, né? Ah, fazer o quê, né? Além de amigo, o cara tem conhecimento, então a gente tem que ter. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, perspectivas que você vê para frente, né, com relação ao trabalho de formação, a questão de se você acha que a gente está indo para um caminho certo, o que que você acha que a gente precisa melhorar, né? Eu falo a gente como um país, como, né, como formadores, como professores na parte profissional, para que a gente possa melhorar a questão da formação. Volto a falar, assim, lógico que a gente sempre pensa, e a gente estando numa situação de ano olímpico, né? Não pensando na questão de passar não só de 10 medalhas para 20, para 30, ou terem, mas enfim, de melhorar a formação no aspecto geral. Alguns pontos que você Sim. acha importante, né, para a gente poder ter uma formação. Cara, eu já fui mais pessimista, tá? Eu acho que todos foram já, né, Rodrigo? A gente Já fui pegou mais pessimista. a gente já pegou Assim, fases do esporte complicadas ah, aí já. complicadíssimo. Cara, eu acho o seguinte, ó, a gente tem que melhorar demais para poder chegar a ser competitivo contra os melhores do cenário internacional. Tem que Uhum, melhorar muito. Nós estamos muito, anos, luz distante desses caras aí, né? Como os Estados Unidos aí e outros países que investem bastante aí no esporte. É uma questão cultural, tá? Quando eu digo cultural, eu quero dizer que é algo que deveria transcender o estado momentâneo da política, por exemplo, mas está muito ligado também à situação econômica do país, né? Porque não uhum, tem como tu tá sem grana para tanta coisa e daqui a pouco tu tá pensando em ter medalha olímpica. uhum, Eu acho que o esporte ele tem uma importância tão grande que ele tinha que estar dentro de uma política pública educacional e de saúde, né? E aí, depois disso, eu acho que a gente vai pensar em detectar talentos, formar os talentos, selecionar dentre os formados aqueles principais, melhores e tal, e promover depois ao alto nível, né? Que é o que a literatura aí traz como um cenário ideal, né? uhum, Hoje a gente acaba pulando, né? Um exemplo prático é assim, hoje para a gente detectar um talento, como a gente está comentando ali, caminhando no shopping, né? uhum, Indo no mercado, a gente encontra crianças ou possíveis talentos que nunca praticaram nada. A gente não detecta o talento em meio às milhares que estão praticando já e que já têm o desenvolvimento motor. Então acontece que a gente acha algumas, no meu caso, eu encontro algumas meninas tarde que nunca fizeram nada antes e tem um biotipo legal, e daí a gente está sempre correndo atrás, né? Tentando uhum, tirar o atraso do tempo e desenvolvendo habilidades que já deviam ter sido desenvolvidas anteriormente, né? Então, esse é o cenário real nosso, né? Então, enquanto uma menina grande, tarde e sem ter praticado nada antes. Então, esse cenário aí a gente tem que modificar, né? Tentando ampliar aí a quantidade de crianças atendidas por projetos sociais, esportivos, escolas, né? Aumentar esse repertório, oferecendo atividades as mais diversas para a criançada poder, não só formais, né? Não só as atividades formais que tem um professor, uma escolinha, uma inscrição,
mas aquelas informais, um espaço público, uma pista de skate, uma quadra de vôlei de areia, de beach tênis, aí, sei lá, né, esporte de raquete, enfim, habilidades diferentes que possam ajudar no desenvolvimento multifacetado aí, né, dessa criançada, e aí desse montante que se detectem os talentos futuros, né? Então, assim, eu vejo muitas coisas acontecendo nos municípios. Uhum. Então, muitas vezes a gente espera que venha de cima para baixo do governo, né? Não vai acontecer. Mas eu vejo, né, algo que eu comentei nos Estados Unidos, assim, né, um modelo que tem várias ações independentes, né? Eu Uhum. acredito que o Brasil tem muitas ações independentes, é por isso que a gente continua ainda formando atletas que ganham uma medalha olímpica, né? Porque quando o Alex está lá, né, desmotivado, o Rodrigo está trabalhando. Depois o Rodrigo está desmotivado, vai ter o outro trabalhando. E um vai, o outro vai, e daí aparece alguém aqui, aparece alguém lá. O Brasil é muito grande. Então, mesmo com uma ausência de um sistema efetivo, né, que funcione nessa identificação e nessa formação aí desses talentos, ainda assim as iniciativas pontuais devem continuar. Então, gente, quem tem o seu time lá no interior, lá, cara, continua. É daí que o vôlei brasileiro vive. Não é da CBV que o vôlei brasileiro vive. É uma parte do vôlei brasileiro, de gestão, de organização, responde por muitas questões, mas o vôlei brasileiro é nosso, é o Instituto Compartilhar, é o SEAT aqui em Lajeado, é a Seleção Gaúcha que eu trabalho, vocês que estão aí trabalhando com crianças, que se não tiver alguém que pega a criança do shopping e bota dentro de uma quadra de vôlei, não vai ter um atleta que chega na Olimpíada. Então, e não é a CBV que faz isso, não é. Então, gente, né, que sirva de, sei lá, que seja uma fala motivadora para seguir firme aí, galera, e tentando fazer aquilo que está dentro do seu alcance, o que é possível, faz o que é possível, né? Até que, como é que é? Até que o cenário, né, te dê condições para que o possível seja um pouco mais, né? Mas faça o possível com o que tu tem, né? Exatamente. Rodrigo, eu vejo, assim, até complementando a fala já, que nem você fala assim, é movido por pessoas, né? Tudo é movido por pessoas. Então, que nem você falou assim, não adianta a gente pensar em instituição, né? Lógico que são pessoas que montam instituições, mas essa iniciativa de iniciar, de praticar, tem que ser, né? Nossas. Eu tenho que agradecer, que eu falo assim, Rodrigo, que nem assim, quando você até fala assim, né, de possibilitar, que tem instituições como o Instituto Compartilhar, né, que faz, a gente tem nossos projetos, e tem outros também, outros institutos. Aqui em Curitiba a gente tem o futebol de rua, que faz o futebol, a gente tem outras situações, mas eu falo assim que um agente principal, né, outro, quer dizer, um dos agentes principais, é exatamente pessoas como você, sabe, Rodrigo, que primeiro pesquisam, eu acho que assim, a gente precisa ter de pesquisadores, de pessoas que tenham essa preocupação para que deem um norte para essa formação, porque o que a gente vê também, assim, iniciativas às vezes acontecem, né? Nasce uma hoje, infelizmente morre uma amanhã, né? E acaba não tendo sequência. Então, assim, pessoas como você, assim, que tem essa preocupação de estudar, de divulgar o seu trabalho, de mostrar o resultado do teu trabalho, isso é muito importante, tá? Porque a gente fala assim, a gente começa a ter referências, a gente sempre bate na tecla, assim, apesar que eu já não acredito muito nisso, mas desde a minha época de acadêmico, que foi há um tempinho atrás, a gente sempre escutava assim, é um discurso que a gente escuta até hoje, que é uma área nova de estudo, né? Ah, não, mas a gente está fazendo sempre uma área nova, mas a gente precisa divulgar, né, essas pesquisas, a gente precisa. E além dessas iniciativas, como eu falei para você, assim, você ter esses dados é muito importante. Então, tem que agradecer, sabe, Rodrigo, pelo fato de você. Eu falo assim, a gente sabe o quanto é complicado hoje, eu não vou falar nem num país, mas num sistema hoje que você é muito mais fácil de você colocar achismos, né, na internet e dados que às vezes não são tão assim comprovados, né? Tipo, dados mais ao léu, ter pessoas que se preocupam, vão. Para quem não sabe, que nem assim, o Rodrigo, ele
ele é do Rio Grande do Sul, né? Nem precisa, né? Eu acho que pelo sotaque nem dá para perceber, né? Mas o Rodrigo, assim, ele se dispôs a ir para o Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa lá em Saquarema, exatamente para estar falando dessa formação, buscando esses dados. Então, eu quero agradecer, sabe, aproveitando, né, primeiro agradecer a participação aqui na roda de conversa, mas agradecer você por ter essa preocupação. Porque a gente precisa, eu acho que todos que trabalham em projetos, trabalham com crianças, e trabalham com uma formação de forma geral, precisam ter um norte. E trabalhos como o teu vão reforçando esse norte, né? Para que a gente entenda as crianças, os jovens, enfim, e que a gente consiga refletir na nossa prática. A nossa prática ela não pode acontecer só pela nossa prática, como assim, pô, eu tô indo, né, e vou dar um treino e depois eu vou, né? A prática não pode se esgotar por ela própria, né? Exatamente, ela tem que ser objetivada, tem que ser planejada, e quando a gente vê assim, pessoas se preocupando né, se preocupando e pesquisando, isso é bacana. Então, Rodrigo, parabéns primeiro, tá, pelo livro. Eu torço para que assim não tenha só 3 tiragens, né? Vamos divulgar para que tenha mais, que você tenha mais preocupação e que você converse aí com a editora lá para poder estar imprimindo mais e mais edições. Peço para as pessoas assim estarem acompanhando as redes sociais do Rodrigo, tá? A gente vai colocar o arroba ali no, na, na descrição ali do vídeo, mas sigam o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo é super acessível também, tá? Para os profissionais, de repente, quem quiser trocar informação, manda mensagem. Lógico que a vida desse professor aí é corrida pra caramba, tá com projetos novos, tá com seleções aí, mas ele é uma pessoa que ele tem uma acessibilidade grande aí com relação aos trabalhos que ele tem bastante trabalho publicado também, né, Rodrigo? Né? Eu costumo ali pelas redes sociais divulgar esses tipos de materiais, né? Algum artigo publicado, o meu livro ali, né? Ó, tá aqui ele aí, né? Quem sabe Novinho não esse, sai, hein? quem sabe não sai outro aí logo em breve. Mas enfim, o material tá lá e realmente, né? Às vezes uma postagem acaba rendendo uma discussão infinita aí, né? A galera começa a comentar e responde, tu acaba envolvido nisso. Mas realmente, ali eu acho que é uma abertura que eu dou para que a gente possa se comunicar com outros que têm interesses semelhantes do que Uhum. os nossos, né? Então tá lá, @Rodrigo Rotter, ele pelo Instagram, e a galera pode comprar o livro por lá, ou até mesmo mandar aí, tem dúvidas sobre o próprio livro, ou sobre outras temáticas, né, que envolvem vôlei, treinamento, formação de atletas, enfim. Estou aí à disposição para a gente bater um papo. E olha que o bate-papo do Rodrigo, é, né, assim, ó, eu vou contar o off, era para ser pouco tempo a live, Rodrigo, a gente já estava tendo um tempo, não adianta. A gente fala que se a gente for fazer um podcast, vai ser daqueles que, em período pré-eleitoral, Eterno. que o pessoal fazia 3, 4 horas. É que é um assunto bacana, Rodrigo. Eu falo que a gente que é apaixonado pela formação, a gente que é apaixonado por esse aspecto, pelo vôlei, né, e pela formação, é o assunto que rende bastante. E que a gente tenta, da melhor forma, né, você pessoalmente, contribuir sempre da melhor forma. Rodrigo, agradecer de novo, tá? Obrigado por esse pequeno e grande tempo que você disponibilizou, tá? Volto a falar assim, o Rodrigo é referência, tá? É um dos estudiosos aí da nossa área do voleibol. Desejo todo o sucesso do mundo aí, Rodrigo, nesse novo projeto. A gente sabe que já deu certo, né? Que com certeza aí vai colher bem os frutos e que a gente se encontra aí logo nas caminhadas, aí, né? A gente não mora tão longe, mas a gente sabe que pela correria é complicado. Então, assim, que a gente, de repente, num evento, num campeonato ou coisa assim, aí a gente volte a conversar. Valeu, cara. Brigadão, Alex. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, eu estou aí à disposição, cara. A gente quero dar a minha contribuição também. Deixar aí um legado aí de novos profissionais que possam estar trabalhando com vôlei com o mesmo amor que a gente trabalha, né, cara? Uhum. Isso é importante, né? E pedindo para o pessoal, assim, esse era o tipo de pedido que a gente devia fazer no começo, mas vamos fazer no final, gente. Curtam, né, o vídeo, compartilhem, né, divulguem aí. Não só é bom para o Instituto, é bom para o Rodrigo e é bom principalmente aí para essa parte de formação, para os profissionais terem um pouquinho mais de conhecimento nas suas áreas aí. Agradeço, Rodrigo, gratidão aí, um abraço.
Bom final de semana aí. A gente sabe, né, a gente não sabe que dia que o pessoal vai assistir, mas hoje para nós é sexta-feira, então hoje a gente vai sextar, né? Com certeza aí a gente vai aproveitar. Apesar que é sexta-feira com bastante trabalho, sábado e domingo, e você com as seleções aí. É isso aí, cara. Obrigadão aí. Grande abraço aí. Abraço, Rodrigo.